10 erros fatais que muitos iniciantes e até mesmo investidores que já estão investindo há mais tempo em fundos imobiliários têm cometido em fundos imobiliários e que não podem cometer esses erros porque podem ser fatais para o seu patrimônio. E fica até o final, porque o erro número 9, por exemplo, ele é um dos mais comuns aí que eu vou compartilhar com você, que tem acontecido bastante, tá? Mas vamos lá, qual é o primeiro erro fatal que muitos investidores estão cometendo ao investir em fundos imobiliários? Muitos investidores são gananciosos, a gente já sabe disso, e acabam olhando os dividendos como algo único, exclusivamente importante nos fundos imobiliários. Então, muito fácil, né? A gente pega uma tabela, olha qual fundo imobiliário está pagando mais dividendo e investe ali de olhos fechados. Acha que vai receber aquele fundo imobiliário gordo todos os meses, sem erro e sem nenhum tipo de problema. Mas muitos investem errado devido a esse tipo de pensamento. Muitos investidores estão, inclusive, perdendo dinheiro. Eu vou te trazer aqui algum caso, né, que é muito conhecido aí dos últimos anos, que é o caso do DEVA11, que é um fundo imobiliário que vinha pagando dividendos muito altos, durante muitos meses pagando aí, né, mais de 1,5% ao mês, está isento de imposto de renda. Então a gente está falando aí de mais de 20%, 20, 22% ao ano. E esse dividendo gordo atraiu muitos investidores a investir nesse fundo imobiliário. Só que quando a gente investe em um fundo imobiliário de papel, o que você precisa entender? Você está pegando o seu dinheiro, comprando uma cota do DEVA11 e achando que tudo vai estar muito seguro. Só que a gente tem que lembrar que ao emprestar o nosso dinheiro, né, para um gestor, digamos assim, eu estou investindo no DEVA11, investindo num fundo imobiliário, eu estou confiando o meu dinheiro a uma gestão. Essa gestão vai emprestar o nosso dinheiro para uma empresa do segmento imobiliário, fazer o que ela quiser fazer com o seu empreendimento, tá? Só que imagine você, por que uma empresa vai aceitar pagar juros tão altos, muito acima do que nós temos hoje no mercado, ou acima da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, né? Pô, 22% ao ano é um juro muito elevado. Bom, essa empresa provavelmente ela possa ter aí pouco crédito, ou porque não consegue comprovar que está bem de uma saúde financeira, ou porque está rumo à falência, ou porque possivelmente tem problemas, né? Porque se ela tivesse aí um score muito positivo, ela ia pagar muito menos juros, ela não ia aceitar pagar tantos juros assim, tá bom? Então o que acontece? O DEVA11 acabou emprestando nosso dinheiro para empresas do segmento imobiliário que estavam com problemas. Essas empresas passaram, né, por problemas financeiros, não conseguiram arcar com o pagamento em dia, e aí, meus amigos, os investidores do DEVA11 olharam aquilo lá, opa, não recebi um mês, não recebi 2, bonitinho como estava recebendo, começam a vender as suas cotas. Outros que não querem comprar, o que acontece? O preço ele desaba até encontrar pessoas que estão dispostas a comprar, tá? E aí, quando você acha que já caiu bastante, ela pode continuar caindo, foi o caso do DEVA11. Vamos dar uma olhada, o DEVA11 hoje, uma cota custa R$ 29,00. Só que olha o que aconteceu, o PVP do fundo hoje está em 0,31. O preço sobre o valor patrimonial está em 0,31. Sendo que no valor 1 seria o valor justo, tá? 0,31, então você fala, nossa André, então ele está muito barato, ele caiu muito, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó. Olha como ele desabou, ele negociava aqui, ó, no começo de 2021, vamos um pouquinho mais para trás, ó, 2020 ele negociava R$ 80,00, tá? Até metade de 2021. Hoje ele negocia 29. Ele desabou, porque nesse meio tempo ele teve problemas gravíssimos aí de calotes, né? Ali por volta ali, ó, de 2023, olha como o fundo desabou. Ele saiu ali da casa dos 65, 70 reais e veio para 30 reais. E desde então não saiu mais disso, né? Nessa casa aqui, ó, dos 29, 30 reais. Por quê? Porque esses calotes aí, eles não conseguiram ser revertidos, tá? Quem estava olhando muito só em dividendo gordo, até hoje ele vem pagando a 18,25%, tá? Só que é um dividend yield mentiroso, né? Não adianta você estar recebendo um dividend yield alto, mas o valor que você investiu desabou, né? Por exemplo, ó, quem investiu R$ 1.000 aqui nos últimos anos, hoje tem menos da metade do patrimônio. Então não se enganem, cuidado ao olhar apenas o dividend yield gordo. Esse é o primeiro erro fatal que muitos investidores vêm cometendo. E um segundo erro também muito interessante para compartilhar com você é o quê? Fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis físicos com apenas um imóvel. E aí eu trago para você aqui um caso muito conhecido, que é o XPCM11, que é de uma boa gestão, é do grupo XP, tá, mas é um fundo imobiliário que infelizmente aqui teve grandes problemas, porque investia apenas em um imóvel. Quando o inquilino saiu desse imóvel,
um imóvel que não era um belíssimo imóvel, bem localizado, não conseguiu colocar um outro inquilino. Então, quem era investidor desse fundo se deu mal. Por quê? Tá lá com um fundo imobiliário, com um galpão logístico no caso, que virou um galpão fantasma porque não tem ninguém ali pagando aluguel. Então virou um fiasco. E esse é um risco quando a gente investe em um fundo imobiliário com apenas um imóvel, falando em fundo imobiliário de tijolo. Eu gosto de fundo imobiliário de tijolo com pelo menos 5 ou mais imóveis, de preferência mais imóveis. Por quê? Nós vamos ter uma diversificação de mais inquilinos, mais receitas. Se um inquilino sair, nós temos outros inquilinos para segurar. São mais imóveis. Caso um imóvel tenha problema, nós temos outros imóveis. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente viu recentemente aquele problema com as chuvas. Foi uma desgraça. Infelizmente, muitas empresas ficaram fechadas, tiveram um grande problema numa capital de um estado como o Rio Grande do Sul, que é gigante. Então, a melhor coisa é ter um fundo imobiliário de tijolo com mais de um imóvel, com mais regiões também aí do Brasil, né, espalhados pelo Brasil, porque isso traz uma segurança. Quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente quer ter segurança com nossos aluguéis, né? Então vamos pegar aqui o XP CM11. Olha o que aconteceu, ó, nos últimos 12 meses pagando 0% de aluguéis, né? E olha o que aconteceu com as suas cotas. Praticamente aqui, ó, ela veio a zero. Tá, olha o gráfico aqui, trazendo praticamente a zero. Quem investiu R$1.000 nos últimos anos, hoje teria R$145, porque realmente virou pó, né? Então ele tem apenas um imóvel no Rio de Janeiro. Quando o inquilino saiu, olha o que aconteceu com os dividendos, ó. Ele vinha pagando ali, ó, em 2020, tal, um aluguel bom até, e aí caiu, a vinha zero, tá? Porque realmente, ó, o último aluguel, inclusive, pago aqui foi em 15/1 de 2024, né? Desde então, quem tá lá não recebe mais nada, tá bom? E aí a gente chega no nosso terceiro erro fatal que muitos investidores cometem, que é investir sem diversificar o seu patrimônio, tá? Então já expliquei aqui um caso, né, de um fundo imobiliário com apenas um imóvel. É legal você ter uma diversificação dentro do fundo imobiliário, mas dentro dos setores de fundos imobiliários também é interessante você diversificar, tá? Não colocar, por exemplo, tudo em fundo de tijolo ou tudo em fundo de papel. É interessante que você faça uma diversificação entre fundo de tijolo, fundo de papel, pode ser 50%, 50%, pode ser 70% em tijolo, 30% papel, ou vice-versa, mas é importante que você faça a diversificação. E dentro dos fundos imobiliários de tijolo, você também pode diversificar com shopping, com lares comerciais, com galpões logísticos, tá? Também faça uma diversificação porque isso vai te proteger. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Bom, chegamos na nossa quarta posição aqui, também de erros fatais que muitos investidores cometem, que é não olhar a vacância de um fundo imobiliário de tijolo. A vacância é o que está vago, né? O nome já diz. Então, por exemplo, se você tem hoje um fundo imobiliário com 10 galpões logísticos, tá? 5 deles estão vazios, 5 estão ocupados, você tem uma vacância de 50%, que é uma vacância muito ruim. Porque se eu tenho 10 imóveis, metade deles estão desocupados. A gestão está fazendo um mau trabalho, os imóveis são ruins, algo vai despertar ali, né, uma pulguinha atrás da minha orelha vai ficar. E aí eu vou ficar de fora, tá bom? Então cuidado também com a vacância, porque bons fundos imobiliários com bons imóveis, eles têm vacância baixa, 5, 6, né? Dependendo do setor, lajes comerciais que está passando uma situação mais difícil, 7, 8%, tá bom? Mas um fundo imobiliário com uma vacância muito alta, a gente tem que entender o que está acontecendo. Bom, chegamos agora na nossa quinta aqui, né? Nosso quinto erro fatal, que é comprar por dicas de terceiros. Isso acontece muito, principalmente com investidores iniciantes, que não sabem o que estão fazendo, não entendem o que estão fazendo. Então eles vão para YouTube, eles vão para o bar, pegar dicas com amigos, né? O João falou que fundo imobiliário DEVA 11, TORD 11 é muito legal, tá pagando muito dividendo, o cara investe sem saber o que tá fazendo, e aí quando o fundo começa a desabar, ou quando começa a não receber aluguel, é que ele vai acordar e entender o erro que cometeu. Então, antes de cometer esses erros, né, busque bons youtubers, bom canal de educação financeira, realmente a pessoa que investe, que tem conhecimento, que tem experiência no que está te falando, que pode trazer aqui para estudo bons ativos, tá certo? Caso você vá buscar recomendações em boas casas de análise, tá certo? Cuidado também com textos de internet, com matérias de imprensa pagas, porque tem muito fundo imobiliário aí que compra matéria de imprensa para que você vá investir nele mesmo, tá? Então, tome muito cuidado também com matérias de imprensa. Bom, seguindo aqui, vamos para o nosso sexto erro fatal, que é você não saber interpretar o preço sobre valor patrimonial, o famoso PVP, tá? Ou seja, meus amigos, você, ao não saber interpretar, você pode estar cometendo um erro.
pode ser para o bem ou para o mal. Bom, mas vamos lá, né? O MXRF11 aqui como exemplo eu trago aqui. Hoje o preço sobre o valor patrimonial dele está em 1, né? Trazendo para um exemplo ainda mais claro, olha lá, hoje o valor patrimonial por cota está em R$ 9,27, ou seja, o valor patrimonial do MXRF11, cada cota deveria custar R$ 9,27, tá? O valor da cota negociada no mercado está em R$ 9,27. Então você está pagando o valor justo. Se você gosta muito do MXRF11, você não está fazendo um mau negócio. Só que se aqui tivesse um PVP de 1.03, 1.04, eu já ia te falar, não compre, porque a tendência dele é voltar a 1, tá? Então não compre com o PVP acima de 1 para fundo imobiliário de papel. Cuidado com fundo imobiliário de tijolo. Tá? Por quê? O TXF11 que eu trago aqui como exemplo, por exemplo, tá 1.03. Não significa que ele está caro, tá bom? Por quê? Imagine o seguinte, toda a indústria, todo o fundo imobiliário, da indústria de fundos imobiliários, eles têm que contratar uma auditoria independente, né, pelo menos uma vez por ano, para fazer uma avaliação dos seus imóveis e passar isso para o mercado. Tá? Então imagine que o TXF11, essa avaliação tenha sido feita há 6, 7 meses atrás. Esses imóveis, eles já podem ter se valorizado ou podem ter se desvalorizado. Então o PVP ele pode estar desfalcado aqui de informações. Tá? Então 1.03 não quer dizer que ele está caro. Tá? Neste momento, inclusive, que eu gravo, o TXF11 pelos meus estudos não está caro. Tá? Claro, você vai ter que saber fazer um valuation mais apurado e tudo mais. Então é importante você ter como base aí, né, como eu falei, bons canais de educação financeira. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no meu canal. Já até, se não tá, já confere aí, esteja inscrito no meu canal. Aqui ative também o sininho, né, para que você tenha boas dicas, tá bom? Agora, o PVP de papel abaixo de 1, sempre. De tijolo, cuidado, tá? Tem que fazer uma avaliação mais firme. E chegamos aqui no nosso 7º erro fatal, que é não ler relatórios gerenciais. Sim, é importante, pelo menos aí uma vez a cada 6 meses, dá uma olhadinha lá no relatório gerencial, né? Coloca lá RI do TXF11, RI do XPML11, vai lá dar uma olhada, entenda as informações que o gestor trouxe para você, pelo menos o resumo ali do que está acontecendo. Também é bem importante que você acompanhe, né, o seu patrimônio e não fique dependendo aí de outras pessoas ou terceiros. Um erro importante aqui, chegamos no nosso erro fatal, que é não considerar uma boa gestão, tá? Então assim, nós temos ótimas gestoras hoje de fundo imobiliário, como nós temos o grupo Quineia, como nós temos o grupo da XP, do BTG, né? Enfim, do Pátria, são boas casas de gestão, mas é importante você avaliar a gestão. Uma gestão ruim, por exemplo, como aconteceu com o DEVA11, você vai já perceber o erro, né, na casa dos dividendos, os dividendos derreteram, né, a cota desabou também, então tem algum problema de gestão. Então é um erro que muitos cometem ali por investir seguindo dicas e que não dão atenção para esses dados. Nono erro e muito importante, é um dos mais comuns inclusive, não ter paciência com seus fundos imobiliários. Eu vinha defendendo demais os fundos imobiliários nessa queda recente que nós tivemos. Por quê? Como a renda fixa no Brasil ela subiu muito, os fundos imobiliários que são produtos de renda variável, como as ações também, elas desabaram. Por quê? Muitos investidores acabam ficando com medo, né, da economia, do que está acontecendo na política, cenário mundial, acabam fugindo da renda variável, migrando para a renda fixa quando ela está pagando bem, tá? O que eu considero um erro. Não acho que é errado investir em renda fixa, só acho errado você vender, muitas vezes na baixa, um ativo de renda variável, para migrar para a renda fixa. Eu acho que você tem que diversificar e olhar para todos os cenários, até porque num cenário de baixa de renda variável é onde eu mais compro. Eu comprei muito fundo imobiliário agora do final do ano para cá, né? Inclusive falei muito aqui no meu canal que estava muito barato. Recentemente os fundos imobiliários tiveram aí uma boa alta, tá? Então cuidado, tenha paciência, entenda o que você está fazendo, invista com um cenário de longo prazo. Fundos imobiliários não é para a gente ficar comprando e vendendo, tá? É para a gente investir para o foco de longo prazo e receber renda passiva. E detalhe, quanto mais barato você pagar nas suas cotas, maior será os seus dividendos. E esse é o segredo dos fundos imobiliários. A gente comprar cada vez mais barato as cotas, quando o mercado desaba eu fico feliz da vida, porque eu posso pagar mais barato e receber mais dividendos. Lembrando, né, os fundos imobiliários, eles pagam dividendos pelo número de cotas, não pelo montante total que você tem. Então, se uma cota hoje que custa R$100 me paga R$10 de dividendo por ano, se a cota cair de R$100 para R$50, eu vou continuar recebendo esses R$10 por ano. Só que agora com R$100 eu compro 2 cotas, não recebo mais R$10 de dividendo, eu recebo 20. Então
Esse é o segredo do negócio, que faz muitas pessoas ficarem ricas, inclusive, tá? E aí chegamos no nosso 10º erro fatal, que é não esqueça que fundo imobiliário é um ativo de renda variável, tá? Então, realmente, ele pode ter variação de preço. Não é para você se assustar, né? Poxa, do nada caiu 5% no mês aí meu fundo imobiliário. Você tem que lembrar que é um ativo de renda variável. Até mesmo os imóveis físicos, né? Esse apartamento aqui, ele também é um ativo de renda variável, porque ele também sofre oscilação sempre de preço. Então, cuidado, porque você tem que entender o que você está fazendo com o seu patrimônio para que você também não fique sem dormir, enfim, né? Fique com problemas aí mentais ao investir em fundos imobiliários, tá bom? Esses foram aqui os 10 erros fatais que muitos investidores cometem ao investir em fundo imobiliário e que eu não quero que você caia, tá bom? Você já cometeu algum desses erros? Compartilha aqui comigo, comenta aqui no vídeo, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.